Olá, Silvia. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Olá, obrigada eu pelo convite. Eu não tenho dúvidas que aquilo que tu vais partilhar hoje, para as mulheres que nos estão a ouvir, vai ser muito inspirador. Nós estivemos a trabalhar as duas juntas nos últimos 90 dias e esta transformação que vais poder partilhar hoje, olhando para trás, para aquele caminho que tu percorreste, vai ser uma maneira também de qualquer mulher que te ouvir entender que ela também tem direito a isso, tem direito a parar o tempo, a cuidar dela. Por isso, muito obrigada. Obrigada eu mais uma vez. Acho que é uma oportunidade fantástica poder contribuir para um possível abertura e desenvolvimento de outras mulheres também. É muito bom também olhar para aquilo que nós fomos capazes de fazer nos 90 dias, por isso acho que vai ser muito bom também para nós, as duas, olhar um pouco para aquilo que foi este caminho. Sim, certamente. Então, conta-me lá, há 90 dias atrás, quando nós tivemos a nossa primeira conversa juntas, o que é que te levou a decidir avançar e trabalhar comigo? O que me vou decidir foi que estava num ponto na minha vida em que já tinha feito, se calhar, algum trabalho, mas estava num ponto crítico. E eu acho que tende a ser nessas alturas que nós recorremos a ajudas alternativas, não é? Ao que não tínhamos explorado antes. E então, como estava num ponto crítico, era uma situação que tinha mais a ver com uma situação emocional, amorosa, relacional. Achei que precisava de experimentar algo novo. Muito bom. E conta um pouco mais, comentaste sobre relacionamento, se calhar relacionamento contigo mesma também. Conte-nos um bocadinho mais sobre aquilo que se passava contigo nessa altura quando tomaste esta decisão. Sim, ou seja, eu tive numa relação durante muitos anos e que entretanto o final, não é, foi se arrastando e depois o término dessa relação foi assim um bocadinho mais inesperado, não é? A forma como terminou e criou aqui muita ansiedade, muitas dúvidas, culpa, ou seja, uma série de medos vieram ao de cima e como era um padrão que eu talvez já tivesse experienciado no passado, com outras relações também, e que de certa forma, não com a mesma magnitude, mas que pudesse ver que podia experienciar, sei lá, em família, com amizades, não era até mesmo no trabalho, às vezes as coisas não são isoladas, não é só com uma pessoa. E principalmente para me ajudar a fazer a transição de um término de uma relação para eu ficar estabilizada, para depois ter fé e acreditar numa nova relação. Eu acho que foi por isso que eu também procurei ajuda, porque eu queria sair daquela situação e queria estar um dia preparada para uma nova relação sem levar alguns dos medos e alguma das emoções, não é, que se tornam muito exageradas quando a pessoa fica muito, muito próxima, não é, do término e fica muito emotiva. Obrigada pela partilha. E diz-me, quando tu olhas para esse padrão que estavas a comentar justo antes, quando tu olhas para trás, há quanto tempo tu vês que estavas nesta situação, nesse padrão repetitivo, que te levava para aquele sentimento de medo, culpa, aqueles sentimentos que estavas a comentar? Há quanto tempo é que tu sentes que estavas? Sim, mais ligado a esta situação específica, não é? A nossa memória tende a funcionar a curto prazo, é aquilo que é mais imediato. Esta situação específica, há 6 meses, por aí, ou seja, demorou algum tempo a procurar este tipo de ajuda também, por isso, numa situação inicial, a pessoa tenta sair da situação sozinha, não é? E eu tentei fazer isso e também recorri a outras ajudas que podemos falar mais para a frente. E depois pensei, não, eu preciso de outra ajuda, eu preciso de algo mais forte, mais específico. Mas se não isolar nesta situação específica, quer dizer, foi uma relação de quase 13 anos, ou de uma conexão de 13 anos, e havia relações passadas onde eu já, não em todas, mas tinha experienciado se calhar um tipo semelhante de ansiedade, codependência, de uma pessoa perde um bocadinho a identidade, não é? Quando uma relação termina. Por isso, ou seja, é de 6 meses para 13 anos, mas pode ser considerado há 20 anos, que às vezes tinha alguns dos padrões ou alguns destes medos.
Obrigada por partilhar isso, porque ia-te perguntar se foi difícil para ti procurar ajuda. Eu diria que não, porque eu tendo a procurar algumas terapias, inclusive alternativas. Não é algo que eu é algo que eu utilizo e fui utilizando durante a minha vida, porém não quer dizer que seja fácil pedir ajuda, não é? Eu acho que no período inicial, orgulhosamente, a pessoa tenta solucionar alguma coisa sozinha, mas por isso existe não é difícil pedir ajuda, mas se calhar é difícil pedir ajuda a pessoa X, pessoa Y, e depois nós pensamos, ok, aquelas pessoas ou aquelas terapias não funcionaram, deixem-me ir uma terceira, uma quarta. Eu acho que aqui é mais de valorizar talvez também não desistir, porque pedir ajuda uma vez, mesmo que às vezes não tenha funcionado, se calhar temos que continuar a pedir ajuda até haver alguém que nos vá ajudar, que foi aquilo que aconteceu nesta situação. Obrigada por partilhar, porque a verdade é que a maior parte das mulheres com quem falo no dia a dia tem muita dificuldade em pedir ajuda, porque justamente crescemos todas nesta ilusão que nós temos que fazer tudo sozinhas, que só somos válidas quando nós conseguimos, e então temos que chegar em geral a um ponto muito, muito, muito desafiante e dorido para perceber que realmente sozinha nem sempre conseguimos tudo e que nem é suposto ser assim, não é? Por isso, obrigada por partilhares a tua visão sobre isso. E conta-me, quando falas que foste a outros tipos de terapias alternativas, queres contar um pouco mais sobre o que experimentaste, o que funcionou, ou porque é que achas que não funcionou e tiveste então a vontade de procurar mais outra coisa diferente? Sim, inclusive pela primeira vez não fui só a terapias alternativas, ou seja, eu tendo mais a ir a algumas terapias alternativas. Algumas delas foram, às vezes são terapias mais energéticas, não é? Pode ser Reiki, pode ser alguma espécie de terapia em que existe um falar e um trabalhar, ou uma limpeza energética, ou um realinhamento energético. Também, às vezes, no meio dessas terapias podem haver complementaridades de adivinhação, não é? Em que a pessoa vai com uma dúvida, com uma ansiedade e tenta obter alguma resposta, não é? Alguma guiança de outra pessoa, e eu fui procurando algumas dessas soluções ao longo destes anos, inclusive nos primeiros meses que antecederam iniciar esta terapia, mas também porque estava numa situação tão crítica, eu também recorri a um serviço normal de psicologia, que tinha um elemento um bocadinho diferente, que era a EMDR, e ele foi útil. Eu diria que eu estava a fazer esse tipo de terapia antes desta situação mais crítica acontecer, e tinha tido resultados com outras situações na minha vida, mas quando aconteceu esta situação crítica, não, eu fiquei lá uns meses, só porque tinha um bocadinho de pena de terminar a relação, não é? Também de paciente e psicólogo, que tinha sido boa em certas circunstâncias, mas nesta situação não havia avanço. E eu a senti que piorava cada vez que há a ação, ou seja, não tinha nada a ver com o psicólogo em si, mas não era de todo. A terapia não me levava fundo o suficiente. Ou seja, exigia uma mudança, mas não havia contexto, não havia profundidade. E nós às vezes precisamos de um bocadinho mais do que uma resposta óbvia. Então eu decidi terminar aquele tipo de apoio e depois procurar. Eu achei que nunca experimentei hipnoterapia. Já tinha experimentado informalmente, mas não o programa, e pensei, eu tenho que ir mesmo ao fundo, não é? Ao meu subconsciente, porque eu acho que à superfície eu já ouvi tudo, eu já recebi tudo e isto não está a funcionar. Então eu pensei por isso em hipnoterapia e decidi experimentar. Muito bem. E a psicoterapia, tu ficaste quanto tempo? Até dar-te conta que já não era aquilo que tu precisavas e que precisavas de mais, de ir mais Fiquei profundo. bastante tempo, vou ser muito sincera. Eu se calhar fiquei quase 6 meses. Lamento não ter terminado antes, porque eu acho que eu percebi passado um mês que não estava a ter avanço, mas eu pensei, se calhar não estou a ter avanço agora, mas deixa-me ir experimentando, não é? Porque às vezes as sessões também servem um bocadinho de escape para a pessoa desabafar,
Mas há uma parte inicial em que se calhar sabe bem a pessoa estar a desabafar e recebe um bocadinho de, não é, de apoio do outro lado, mas eu depois pensei, ok, mas eu venho sempre desabafar e não saio daqui às vezes muito transformada. Então, 6 meses foram 5 meses. Foi demasiado tempo sem ter assim muitos resultados. Obrigada Muitos por... resultados, ou, para não ser injusta, pronto, os resultados que eu achava que iam mover na direção certa o mais rápido possível. E saltando agora para a hipnose, já que introduziste um pouco o tema, o que eram os teus pensamentos sobre esta experiência que poderias vir a ter? Eu já tinha experienciado hipnose antes e inclusive tinha sido este método de RTT e por isso é que eu encontrei, não é? Também fui à procura desta hipnose específica porque eu já tinha sido aconselhada por outras pessoas a ir a outros terapeutas que elas tinham, que faziam hipnose, mas como eu já tinha experienciado esta, eu estava mais interessada lá estar numa coisa mais forte, mais, não era tanta rapidez, mas era, lá está, eu não quero estar 6 meses, um ano e não ver muito avanço. Então, eu não tinha preconceitos, eu sei que há algumas pessoas que têm, e até estava disposta a fazer hipnose. Eu acho que já tinha feito outros trabalhos em que eu me permitia ir um bocadinho mais ao fundo do meu consciente, talvez através de outras técnicas, então não era algo que eu tivesse receio, mas se calhar tinha experimentado uma sessão, tinha sido através de um áudio online, não tinha experimentado algo tão profundo, com uma duração suficiente, se calhar, para introduzir uma transformação tão grande. Então, eu tinha boa opinião da hipnoterapia, só que simplesmente, talvez, para ser sincera, tivesse a fazer tudo menos a hipnoterapia. Talvez não acreditasse que fosse possível mudar assim algo tão rapidamente, ainda que tivesse sido disposta a isso. Ok, talvez ainda tivesse um bocadinho de preconceito. Acho que todos temos, se calhar, até experimentar algo. E conta-me, tu que já tiveste alguma experiência de hipnose antes de trabalharmos juntas, como é que tu descreverias esta experiência do trabalho que fizemos as duas? Foi muito profunda, foi muito mais detalhada, muito mais profunda, senti muito mais apoiada, havia uma continuação, não é? Não era uma sessão e depois estava feito. Havia um plano de apoio no meio de sessões, haviam várias sessões marcadas e em cada uma dessas sessões elas eram completamente adaptadas à minha necessidade e eram profundas. Então eu senti que uma experiência que eu tinha tido anteriormente, ela era mais generalizada, não é? E então, quando é mais generalizada, nós temos que fazer muito esforço para algo ter resultado, mas quando é muito adaptada a nós, as coisas fluem muito mais naturalmente e eu acho que lá está, vão muito mais profundamente dentro de nós, provocando transformações mais permanentes, eu diria, porque vão a memórias específicas, vão a temas específicos, a forma como a sessão é conduzida, ela vai vendo, não é? Tu ires vendo a cada minuto, a cada dia da semana e ias vendo como é que eu ia fazendo progresso e se fosse preciso adaptavas o plano. Eu acho que isso é fundamental quando se está a fazer hipnose, é uma coisa muito específica para cada um. Muito bom. E quando há pouco tu dizias, se calhar ainda tinha um pouco de preconceito que não fosse possível realmente ir à raiz daquilo que se passava comigo. Qual é a tua visão hoje, vendo aquilo que fizemos juntas, sobre o facto de realmente ir à raiz daquilo que não funciona, não é, na nossa vida? Qual é a tua opinião sobre isso hoje, olhando para trás? Sim, eu acho que é possível completamente ir à raiz e acho que é um trabalho muito interessante porque uma das coisas que às vezes acontece em terapias e tradicionais, mas alternativas, é que nós colocamos muito o poder, às vezes, na outra pessoa, buscamos as respostas das outras pessoas, e eu acho que a hipnoterapia, também existirão outras terapias, mas ela coloca muito o poder de volta na pessoa, não é? E isso é feito de uma forma muito generosa, com muita humildade, também da tua parte, e da parte do terapeuta, que é, estás lá para criar o plano perfeito, ou para apoiar, para ir dando o apoio
e as ferramentas necessárias, mas eu acho que é muito bonito a pessoa perceber que está tudo dentro de nós, os problemas, mas também as respostas, e eu acho que isso é a coisa mais fantástica da hipnoterapia, ela está a levar-nos ao nosso subconsciente, que era isso que eu também estava à procura, porque às vezes as terapias anteriores que ia fazendo, e principalmente esta terapia de psicologia também, ela, às vezes, o falar com uma pessoa a nível superficial, nós dizemos aquilo que achamos, que sentimos, ou baseamos muito em emoções temporárias, mas o subconsciente vai buscar a verdade, não é? De coisas que aconteceram, ou de sentimentos que já estão alojados ali há muito tempo, mas que nós não estamos a suprimir, não é? Há muito tempo. Então eu acho que, a nível desse preconceito que eu poderia ter, eu acho que sim, ele foi eliminado. Eu acho que há muita coisa para descobrir com a hipnoterapia ainda, e é uma ferramenta excelente. É verdade, estás a tocar num ponto importante, porque, na verdade, eu fui entendendo as variantes que existem de hipnose através das minhas clientes. Porque elas foram-me dizendo: "Oh, Ana, mas tu me fazes perguntas. Eu, nas hipnoses que eu faço habitualmente, ninguém me faz perguntas. A pessoa vai falando, vai Ok. falando." E então eu fui percebendo que havia realmente várias técnicas, como comentavas há pouco. E aquilo que eu vos digo logo quando começamos é: eu não tenho resposta nenhuma, eu não te vou dizer qual é a resposta para ti, o que é a solução. A solução está em ti. Todo o trabalho que nós fazemos juntas é descobrir qual é, juntas, não é? Uhum. Mas realmente todas as respostas às perguntas que tinhas, tu é que as trouxeste de alguma maneira, não é? Em sessão. Sim. Isso é que é o bonito, efetivamente, porque não é uma coisa perfeita que eu vou-te dizendo, é mesmo uma coisa que vamos construindo as duas conforme aquilo que tu vais vivendo, a evolução que vais tendo, e acho que é isso que é muito giro. Sim. E acho que dá muita credibilidade, porque mesmo que a pessoa esteja muito confusa, ansiosa, e eu estava muito perdida, e principalmente numa situação dessas, não é? Eu acho que quando nos sentimos perdidas em relação a um tema da nossa vida, ou vários, devemos procurar ajuda externa, não é? Um expertise de alguém, uma mestria de alguém para nos guiar, para nos tirar do buraco, como se diz, mas é tão mais forte quando nós percebemos que sim, tínhamos uma pessoa ali ao lado e estávamos a guiar, mas que depois do programa acabar, ou eventualmente depois de necessidade da ajuda externa já não ser tão forte, não é? Que também sabemos caminhar com as nossas pernas, ou seja, também conseguimos encontrar soluções. Eu acho que isso dá muita confiança à pessoa quando o programa está a terminar, mas também dá muita credibilidade, porque nós encontramos as nossas soluções, elas estavam dentro de nós sabemos de onde é que elas vieram, não fomos manipulados ou... Não há dependência, não é que se cria Sim, ao longo da terapia. sim, não há dependência, não há intenção de haver dependência nesta terapia, porque às vezes na psicologia essa é uma das queixas que eu mais ouvia, por isso é que eu não recorria a esse tipo de terapia, e recorri mais recentemente, estava pior, mas era porque eu ouvia sempre dizer: preferi falar contigo durante 2 horas do que com a minha psicóloga durante 3 sessões, não é? Quer dizer, para que é que eu estou a pagar um psicólogo? Às vezes é só para desabafar. Eu acho que para desabafar podemos encontrar outras pessoas, pessoas amigas, pessoas de família, e torna a coisa um bocadinho mais especial do que, por exemplo, estar a pagar alguém, não é? Para estar a falar sem haver ali um avanço, um progresso. Então sim, e cria credibilidade, porque alguém não está a mostrar-nos qual é a saída ou as soluções para a nossa vida baseada na limitada experiência que a outra pessoa tem. Porque a vida da outra pessoa é sempre limitada face aos nossos olhos, porque ela não passou exatamente pelas mesmas coisas. Então, serve de um bom exemplo e ajuda e sabe bem, mas que bom é nós pensarmos: uau, isto adapta-se mesmo à minha vida, porque as soluções foram baseadas nas minhas memórias, nas minhas emoções. Então, dá muita credibilidade, não é? Ninguém inventou. Fui eu que busquei dentro de mim mesma. Ai, tão bom ouvir-te. Estou a adorar. Estou a adorar. E conta, como é que tu te sentes hoje? Nós acabámos o programa há poucos dias atrás, onde efetivamente fizemos um resumo de tudo aquilo que vivemos juntas,
vimos essa independência que foste ganhando para que tu agora poderes caminhar com as tuas próprias pernas, como tu disseste há pouco. Como é que tu te sentes? É a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é, em geral, as mulheres que vendem comigo vêm ter por um tema específico, como tu comentaste ao princípio. Vai ser, ok, eu tenho esta situação que eu quero ultrapassar. Como nós trabalhamos juntas nas raízes, muitas vezes há outras áreas que são tocadas. É impossível nós trabalharmos tão fundo e não haver impacto em outras áreas. Por isso eu queria te perguntar primeiro como é que te sentes hoje e depois podias-me falar um pouco das outras áreas que tu sentes que também se transformaram ao longo destes 3 meses. Sim, eu sinto-me muito bem mesmo. E até parece assim um bocadinho impossível, olhando para onde eu estava há 3 meses. E eu também quero dizer que é assim, um programa, às vezes mesmo durante um programa, a pessoa às vezes pode sentir, está a fazer progresso, mas está a trabalhar coisas, então a transformação não acontece logo. E a pessoa pensa, mas se calhar ainda não está muito transformado, se calhar, e a pessoa também tem que deixar as coisas marinarem porque elas vão acumulando, não é? Umas em cima das outras. Então, também é preciso ter paciência com o processo e eu sinto muito feliz de estar muito bem hoje, ou no final dos 3 meses, porque estava numa situação bastante oposta. Eu também sei que, entretanto, vou continuar, não é? A trabalhar. O trabalho não acaba aqui. Mas é uma situação, sinto-me otimista, sinto-me confiante, sinto-me com fé no futuro, sinto-me com capacidade de planear coisas que eu quero e desejo e que anseio pelo meu futuro e que não são só na área relacional, se bem que é uma área bastante importante na vida das pessoas e que às vezes mexe muito, não é, com a nossa projeção do futuro, mas sim, eu acabei por trabalhar e acabou por influenciar áreas relacionadas com a minha família de origem, as relações com a minha família de origem, as crenças, a área também profissional e a área também por exemplo, estava a planear também fazer uma mudança de casa, parecia um assunto bastante secundário, mas que estava muito ligado a esta situação original, então eu diria que, não sei se muitas áreas foram tocadas, relacionais de planeamento de objetivos no futuro. E então nós nunca estamos a trabalhar só uma área, acaba por impactar a nossa vida noutro aspecto. Eu acho que quando estamos a trabalhar com o nosso subconsciente e nos começamos a libertar de amarras e de crenças e de medos, nós depois sentimos entusiasmadas, que é aquilo que eu sinto agora, ao dia de hoje, eu sinto-me entusiasmada por mudar de casa, eu sinto-me entusiasmada por ser uma melhor profissional, ou por um dia ter um trabalho que me motive mais, eu sinto-me entusiasmada por criar boas relações, não só num futuro amoroso com alguém, mas também nas amizades, com a família, eu sinto-me entusiasmada por cuidar melhor da minha imagem, do meu corpo, por trazer mais alegria à minha vida, ou seja, tudo é transformado quando começamos a tocar no nosso subconsciente. É muito bom. Estavas a falar e fizeste-me lembrar, há um tempo atrás nós tivemos uma conversa onde tu me dizias, mas Ana, eu não consigo olhar para o futuro. É muito difícil para mim imaginar o que é que vai ser, imaginá-lo de forma positiva. Como é que tu te sentes em relação com isso hoje? O que é que te entusiasma quando tu olhas para este projeto de mudar de casa, estes projetos todos que tu tens em relação com a tua vida? Faz toda a diferença. Eu acho que talvez não seja fácil enfrentarmos a vida, não é? Às vezes a vida torna-se um bocadinho complicada, há de sempre pôr obstáculos à nossa frente. E às vezes há demasiados obstáculos e então chegamos assim a uma situação de crise que me levou a procurar mais ajuda e provavelmente leva outras mulheres também na mesma situação. Ou seja, eu acho que não é só um tema, mas às vezes são alguns temas que entretanto se acumularam e fizeram com que a pessoa ficasse ali estagnada e ela foca-se num tema e vem trabalhar um tema. E quando estamos assim é um bocadinho difícil planear o futuro porque há ali uma parte da nossa vida que é um grande bloqueio, não é? E como é que podemos planear, não é? O futuro profissional, o sítio para onde vamos viver, as relações, se há ali um tema que nos afeta emocionalmente, mentalmente, nós pensamos naquilo todo o dia,
sentimos deprimidas, tristes, bloqueadas, desempoderadas. Então, sim, eu acho que é importante a pessoa depois começar a pensar num futuro, uma vez que vê aquele tema e outros desbloqueados. Eu acho que é importantíssimo, porque lá está, é difícil às vezes enfrentar as coisas que vão aparecendo, mas nós temos que sempre ter esperança e fé que ainda há mais coisas boas que vão acontecer na nossa vida. Nós merecemos estar aqui, nós merecemos conquistar coisas novas, acordar, ter objetivos novos, porque ainda temos mais para dar, ainda temos mais para influenciar. Há pessoas que precisam também de nós. E eu acho que é também muito importante quando nós ficamos um bocadinho melhores e nos vamos transformando, podemos influenciar outras pessoas que se calhar vão precisar de nós daqui a 6 meses, uma amiga, algum familiar, e dizer, olha, já estive nessa situação, e vais ver que vai passar. Ou damos as ferramentas que pudermos, ou então dizemos, olha, vai passar. E para passar, trabalha no bloqueio, mas não desistas dos teus sonhos, daquilo que traz alegria, porque senão a pessoa é um bocadinho difícil, não é? A pessoa seguir em frente. Então, para mim é fundamental agora ter sonhos, porque senão, se eu não tiver sonhos e projetá-los no futuro, fica no vazio, não é? No meu presente, e eu posso ter o risco de voltar ao passado que está preenchido de coisas, não é? O sótão está preenchido. Então eu preciso de ir preencher o resto das divisões da casa com outras coisas e habitá-la. Para não ter o risco e a codependência de voltar a emoções antigas. Eu acredito que também vamos construindo, não é? Quando se diz, uma vez que tu vês, já não consegues não ver. Por isso, de alguma maneira, mesmo que tu quisesses, eu acredito que não conseguirias voltar atrás. Agora os desafios continuam, efetivamente. A gente vai continuando o caminho e há novos desafios que aparecem. Sim. Mas as ferramentas que tens hoje, e tu tens visto, é uma mudança fantástica em termos de olhar o tempo que tomava mudar as ideias, olhar as coisas de maneira diferente e as revelações que tivemos ultimamente, o rápido que tem sido nas últimas semanas em comparação com quando iniciamos o trabalho. E isto é muito bonito de se ver, porque as coisas nem tenho o que tens de dizer. Elas vêm ao de cima porque tu as sentes e tu as vês de uma maneira completamente diferente, acreditando mais em ti, acreditando mais na tua intuição e naquilo que te vem. E isso aqui é bonito, porque é criar esta independência tua de te entenderes cada vez mais e melhor. Isso é muito bonito de se ver neste caminho. Sim, sim, certamente. E Sílvia, conta-me, o que é que tu dirias a outras mulheres? Ou se calhar a ti mesma há 90 dias atrás? Eu acho que primeiro que tudo, não se sintam sozinhas. Há sempre milhares de mulheres, homens, mas não é? O feminino às vezes passa por certas coisas específicas e nós tendemos a interiorizar muitas emoções, são mais complexas, sentimos mais, mas não se sintam sozinhas porque há sempre outras mulheres que estão a passar pelo mesmo. E por que não procurar uma terapia e uma terapeuta que lá está, ela já viu mulheres nas mesmas situações e acho que sabe muito bem, primeiro que tudo, ouvir dizer que vai ficar tudo bem, eu já vi outras mulheres na tua situação e é possível, não é? Sair da situação em que estás. Esse é o primeiro passo. Então a pessoa não se isolar no problema que tem, acreditar que receber ajuda vai sempre adicionar à vida dela, porque nós sozinhos, isto é como um circuito de carros, quer dizer, nós estamos sempre a fazer a mesma volta, a mesma volta, a mesma volta, nós não saímos, nós não saímos daquele circuito, e então nós precisamos que alguém nos puxe para ver novas vistas, para pensar de forma diferente, e depois percebemos que havia um mundo lá fora. Eu acho que a terapia, este tipo de terapia serve para isso, então acho que as mulheres devem procurar ajuda e elas devem procurar soluções também, porque às vezes falar só dos problemas e estar ali naquela situação estagnada, não, eu sei que é necessário e eu própria faço isso, eu tenho por hábito de fazer, mas depois, mesmo que seja difícil para nós temos que procurar lá está, a ajuda de alguém que nos ajude a tirar daquele padrão repetitivo de pensamento,
porque senão a nossa vida não vai ficar cada vez mais bloqueada, não é? E quando começa a bloquear uma parte da vida, porventura afeta a parte profissional, relacional, não é? A pessoa começa a ficar cada vez mais fechada, mais deprimida, e nós não podemos chegar a esse ponto. E também, eu acho que pedir ajuda é para não atrasar, eu diria para não atrasarem muito o processo de, sim, as coisas podem estar numa situação má, mas quanto mais tarde pedirem ajuda, mais tempo foi gasto em pensamentos repetitivos que também não nos fizeram bem, sem culpa e sem vergonha nenhuma, não é? As pessoas levam o tempo que levam, mas às vezes 2 meses antes, 6 meses antes, 1 mês antes, 1 ano antes, a nossa vida podia ter sido um bocadinho mais feliz, podia ter começado a movimentar-se numa direção mais feliz, por isso também não adiem muito quando têm certeza que precisam de ajuda e sentem a intuição de vou apostar nisto, vão em frente, porque eu acho que depois o universo vai apoiar e nós temos todos a aprender uns com os outros, por isso ficarmos isolados nos problemas nunca é solução. Obrigada pela tua mensagem. Se eu te fizesse uma última pergunta, Silvia, conta-me para ti o que é que foi o mais importante dentro de todo este processo dos últimos 90 dias para alcançar esse sentimento interno que tu tens de agora conseguir olhar para o futuro, de ver os teus projetos, de ver aquilo que te apetece fazer de diferente. O que é que foi o mais importante para ti nesta experiência comigo? O mais importante foi, eu acho que foi, se eu sou a origem do problema, porque a origem do problema no sentido em que eu produzo determinados pensamentos negativos, não é? Face a uma situação que aconteceu, e emoções, e fico estagnada e triste, deprimida e bloqueada, eu também sou a solução. Ou seja, nós não podemos impedir que eventos aconteçam, desagradáveis na nossa vida, mas eu acho que podemos construir alguma resiliência, positivismo, fé, de que nós vamos ter a capacidade de ultrapassá-los. E outra coisa, se não tão importante, é que, independentemente de haver alguma situação que não seja tão boa na nossa vida, nós podemos transformá-la. E, de repente, aquilo que nós achávamos que nunca ia ficar melhor, se calhar em 6 meses o problema desaparece, se calhar em 6 meses nós já não queremos estar com aquela pessoa, naquela profissão. Às vezes estamos a forçar uma coisa que, se libertarmos, vamos em direção àquilo que nos dava mais alegria. Então às vezes estamos agarrados a um problema sem perceber que há uma solução quando nós vamos na direção da alegria e da satisfação, e acho que estes 2 sentimentos foram muito importantes para eu me transformar, porque eu pensava que, pois, eu sei que existe teoricamente alegria, eu sei que existe teoricamente otimismo, eu sei que teoricamente coisas boas vão acontecer, vai ficar tudo bem, blá blá blá, mas eu acho que isso é porque nós estamos a comparar-nos com a vida dos outros e a pensar, não, eu nunca vou ter aquilo nunca vai acontecer comigo. E quando aprendemos a confiar que temos as soluções dentro de nós e que também temos direito a ser alegres e felizes, nós percebemos que afinal só temos que fazer aquilo que nos dá alegria e satisfação e encontrar soluções dentro de nós, lá está, através da hipnoterapia, vindo a memórias antigas, desbloqueando crenças, mas é possível. Eu acho que a pessoa tem que acreditar que é possível. E isso também foi muito reforçado durante as sessões. Obrigada, nunca desististe. foi muito difícil. Eu acho que sou uma pessoa bastante negativa e fico ali muito tempo nas emoções negativas, mas eu tenho que dizer, Ana, que tu nunca és muito positiva e tu quase que não deixas a pessoa desistir ou vais insistindo para ela não desistir dela própria. Isso é muito importante. Tu vais insistindo para que a pessoa perceba que há uma luz ao fundo do túnel. E ela às vezes está muito longe, mas ainda há uma luz ao fundo do túnel. Mas acredita na alegria, na satisfação, acredita que podes criar algo bonito para ti.
E depois com as terapias e as ferramentas, não é, que tu aplicas, que também são várias, também para quem está a ouvir, não é só hipnoterapia. Eu acho que isso também me surpreendeu muito. Tu aplicas uma série de ferramentas, ou seja, as pessoas às vezes pensam, eu vou só fazer hipnoterapia, e eu vou depois ao outro terapeuta fazer outra coisa. Eu acho que tu aplicas uma série de coisas que foste aprendendo, não é? E cultivando ao longo da tua carreira e vais aplicando. E eu fiquei muito surpreendida com, uau, ela cobre uma série de temas de maneiras diferentes e é muito completo o programa. Porque não experimentar, é quase como se fosse um coach, assim, muito completo, mas energético, de hipnoterapia, uma série de coisas. Foste, entretanto, fazendo, que acho que são importantes. E se as pessoas utilizam um coach, não é? Por exemplo, os atletas utilizam um coach, todos os grandes, todas as pessoas que nós admiramos no mundo dos negócios, desporto, estrelas de cinema, música, aquelas pessoas têm uma equipa a apoiá-los, coach, a vesti-los, a maquiá-los, a dizer comida, psicologicamente. Então, eu acho que a pessoa também não tem medo, não tem que ter medo de pedir ajuda, porque sinceramente, as pessoas mais bem-sucedidas, elas estão sempre a pedir ajuda. Exato. Então, por que não nós pedirmos ajuda também de vez em quando? Se é mesmo importante para nós. Eu acho que as pessoas devem investir nisso e acreditar que se aquela pessoa encontrou um caminho e é feliz, deixa-me encontrar o meu caminho e ser feliz também. Obrigada pelas palavras e por partilhares este facto. Aquilo que eu adoro ver aqui é que este não desistir deu frutos. Sim. É ver a tua energia, ver que estás hoje vestida de vermelho, é ver tudo. Para mim é muito gratificante ouvir-te, ver este sorriso que é fácil. Não estás a forçá-lo, ele é fácil. Sim. Já foi forçado, hoje é fácil. Já. E sentes que tens direito a ele, e isso é que é maravilhoso. Obrigada de coração, Sílvia, pela partilha hoje e de certeza que vais inspirar muitas mulheres com as tuas palavras, a tua energia, com tudo aquilo que aceitaste partilhar hoje sobre esta caminhada que fizeste comigo. Obrigada, foi uma caminhada surpreendente, lá está. Eu acho que não foi fácil. eu ia estando presente, mas às vezes o corpo estava presente e era um bocado difícil dominar os pensamentos. Eu queria colaborar o máximo possível, mas às vezes mesmo, isto é só para dizer, a pessoa vai fazendo o plano e a primeira ação, resultados fantásticos, todas as sessões, mas às vezes nós estamos a combater algo tão difícil que às vezes nós vamos nos sabotando, ok? Nós não somos máquinas que as coisas mudam rapidamente, por isso há que ter fé no processo e paciência connosco e há que ter fé também em ti e no trabalho que vais fazendo. E outra coisa fantástica é que tu deixas ferramentas para as pessoas continuarem a usar depois do programa acabar, se elas assim o entenderem, são ferramentas para a vida. E obrigada pela tua paciência, pelo teu profissionalismo. Outra coisa que eu também quero dizer, que é muito importante, que é uma coisa pessoal, que é, eu já experimentei várias terapias e terapeutas, uns mais formais, outros menos, e eu acho que as pessoas também têm que ter cuidado com os terapeutas que escolhem, porque nem toda a gente trabalha de uma forma profissional e ética. E às vezes quando estamos a mexer com algo tão sensível, não é? Que é a nossa mente, é preciso ter alguém que vai sempre respeitar, não é? A pessoa que tem à frente. Eu acho que tu nisso foste impecável. E se alguém estiver indeciso, eu acho que também tem que ter cuidado com... Não é só escolher um psicólogo, não é só escolher um terapeuta. Eu acho que as pessoas têm que escolher pessoas que sabem que não vai haver nenhum tipo de abuso, de manipulação, de falta de profissionalismo, não é? De chegar atrasado, de não fazer as coisas que disse que fazia. Tu nesse aspecto és super profissional. E isso também é importante. E talvez as pessoas às vezes neste tipo de terapias não percebam que nós também precisamos de exigência profissional nestas áreas para as pessoas construírem credibilidade e terem resultados. Então, obrigada. Foi maravilhoso trabalhar contigo. Ainda bem que eu segui a minha intuição. Obrigada. E os vídeos de outras mulheres e os testemunhos de outras mulheres também me ajudaram. Eu fui vê-los também. Porque eu queria ter a certeza que estava a trabalhar com uma pessoa credível. E eu pensei, ok, são muitas mulheres. Eu acho que elas têm um aspecto credível também. E os testemunhos das outras mulheres também me ajudaram. Por isso é que também, de boa vontade, contribuo com o meu.
E agradeço-te por isso, porque é isso mesmo. As mulheres vão olhar, vão te ouvir e algo nelas vai ressoar com a tua história. E é isso que é maravilhoso. É ouvir outra pessoa que passou por algo semelhante e entendermos que se ela conseguiu, então eu consigo. E por isso agradeço-te muito por teres aceito estar aqui comigo hoje. Obrigada, Obrigada. Silvia, de Foi um coração, prazer. pelas palavras.